Senhor, a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Dando sequência na leitura, hoje nós iremos ler capítulos 27, 28, 29 e 30 do livro do Gênesis. Isaac abençoa a Jacó. Aconteceu que, como Isaac envelheceu, e seus olhos escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe, antes que eu morra. Rebeca escutou Isaque falando a seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze uma caça, faze um guisado saboroso, para que come e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho, ouve a minha voz, naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, e traz-me de lá dois bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos olhos como um enganador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja essa a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traz os cabritos. E buscou-os e trouxe, e a sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, tinha consigo em casa, e vestiu Jacó com o filho menor. Com as peles dos cabritos, cobriu a sua mão, a da lisura e o seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi para seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse, seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, come e da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor, Deus, a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então chegou-se Jacó a Isaque seu pai, e apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são como as de Esaú. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: És tu, filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma a caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E aproximou dele, e comeu, e trouxe também vinho e bebeu. E disse Isaque a seu pai: Ora, chega-te, beija teu filho. E chegou e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, o abençoou e disse: Eis que o cheiro é do meu filho, é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus, e as gorduras da terra, e a abundância do trigo, e o mosto, ou seja, o vinho. Sirva-te os povos e as nações, encurve-se a ti. Se o Senhor de teus irmãos e os teus filhos da tua mãe se encurve a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então perceba aqui que há uma trama toda envolvida por conta de Rebeca para que Jacó fosse abençoado. Então Jacó, ele engana e mente para o seu pai. Como eu havia dito anteriormente, que as pessoas pregam dizendo que ele enganou e mentiu para o irmão. Não, o irmão ele negociou pelo prato de lentilha e pelo guisado que ele havia preparado, e aí o Esaú vendeu a primogenitura. Agora, diante do pai, Jacó, ele agora engana, ele manipula. Você vê que há uma astúcia da mãe, com a roupa do cabrito, lá com a pele do cabrito, envolveu sobre as mãos, envolveu sobre o pescoço, e a roupa do irmão para que ele sentisse o cheiro. Então ele é abençoado. Olha o que aconteceu, olha a sequência disso. Ó. A bênção de Esaú. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó,
Apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe ao seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, come da caça que teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque a seu pai: Quem és tu? Ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, e um estremecimento muito grande disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu tivesse, e já o abençoei, e ele será abençoado. Esaú, ouvindo essas palavras de seu pai, gritou com grande amargura e disse ao seu pai: Abençoa-me, abençoa-me também, meu pai. E ele disse: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou e agora tomou a minha bênção. Disse mais: Não reservaste para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que tenho posto por senhor sobre ti, e por teus irmãos lhe tem dado por servos de trigo e de mosto, e tenho fortalecido. O que te farei, pois agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, e no orvalho dos altos céus. Pela tua espada viverá, e ao teu irmão servirás. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. A ameaça de Esaú. Perceba então que Esaú agora chega, fica furioso, fica revoltado, porque Jacó tinha recebido a bênção no lugar dele, e agora Isaac libera essa palavra que ele ia servir, que ele não ia ter jeito, não tinha como, a bênção era dele, e então Esaú fica furioso e faz uma ameaça. E odiou Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ele mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e retira-te para Labão, meu irmão, que há em Harã. Agora ele mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que fizeste, e então te mandarei trazer-lhe de lá, porque seria eu desfilhada também, se vós ambos no mesmo dia? Disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar por mulher filhas de Et, como são as filhas desta terra, para que me servirá a vida? A fuga de Jacó. E Isaque chamou a Jacó e abençoou, ordenou, dizendo: Não tomes mulher entre a filha de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos. E dê a bênção de Abraão a ti e a tua mulher, a ti e a tua descendência, para que em herança possuas a terra em tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã, para tornar a mulher dali para si, e abençoando-lhe ordenou, dizendo: Não tomes mulher da filha de Canaã. Eis que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã Arã. Vindo também Esaú que as filhas de Canaã eram má aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher além das mulheres de Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó para Berseba e foi a Arã. Então perceba agora que você vê que Esaú faz totalmente o oposto. Já que ele sabia que aquilo ia desagradar o pai, ele vai e toma mulheres o que iriam desagradar o pai. Estava revoltado. E Jacó, nessa astúcia de Rebeca, vai para a casa de Labão, seu irmão, para fugir, para que Esaú, já estava tramando que quando morresse Isaque, seu pai, ele iria matar Jacó. E aí ela ouve, fica sabendo e manda ele para Labão, para a casa do irmão, que de lá ele pudesse constituir famílias e construir núpcias de uma mulher da sua descendência. A visão da escada em Betel. Chegou a um lugar e passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs ao seu travesseiro, e deitou naquele lugar. E sonhou
e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus. E quando os anjos de Deus subiram e desciam, presta atenção nisso, ó, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava no topo dela e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á do ocidente ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Temendo, disse: Quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, Betel. E esta é as portas do céu. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou uma pedra que tinha posto por seu travesseiro, pôs uma coluna, derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, que traduzido é casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será por Deus. O Senhor me será por Deus. Essa pedra tenho posto hoje por coluna, e será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então ele faz ali um voto, ele faz ali uma proposta. Lembra que eu falei para você chamar a atenção? Que ó, e sonhou o sonho, versículo 12, e viu uma escada cujo topo tocava no céu, no qual os anjos de Deus subiam e desciam. Entende que eles não desceram primeiro para depois subir, ou seja, eles já estavam ali. E ele entendeu isso, ele falou: quão terrível é esse lugar. Não é outro lugar senão a casa de Deus que está às portas do céu. Os anjos subiam e desciam. Então, eles já estavam ali. Eles não desceram para aquele lugar. E aquele lugar é chamado de Betel. Aquele lugar é chamado de casa de Deus. E aí Deus aparece em sonho para Jacó e confirma que ele seria com ele, que ele iria o abençoar, que ele iria multiplicar, que ele iria frutificar, que ele iria prosperar. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e veste para vestir e em paz tornar para a casa do meu pai, ele será o Senhor, meu Deus. E aquela pedra que ele colocou ali, ele fez um voto, ele fez um propósito, fez uma aliança com o Senhor de ser dizimista fiel. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Capítulo 29. Jacó chega a Harã. Então pôs Jacó a caminho, a terra do povo do Oriente, e viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas, e que estavam deitadas junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntaram-se ali todos os rebanhos, e moviam a pedra sobre a boca do poço, para dar de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. E disse-lhe: Ele está bem? Disseram: Está bem. Aquela é Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Que vem com as ovelhas. Ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai-me de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntam e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. O encontro com Raquel. Versículo 9 do capítulo 29. Estando eles ainda falando, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Então olha aqui, ó, o único texto na Bíblia que vai narrar nitidamente acerca de um pastoreio feminino é literal. E quem é no caso? É Rebeca. O único texto, repito, na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, que vai narrar essa palavra, ó, porque ela era pastora. É pastora Raquel. E ela era literalmente pastora de ovelhas, tá ok? E aconteceu que, vendo Jacó, a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmã de sua mãe. Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó,
filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou e levou para sua casa. E ali contou a Jacó, a Labão, todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente, tu és osso do meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, há de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? E Labão tinha duas filhas, e o nome da mais velha era Lia, ou em algumas versões, Leia, e o nome da menor, Raquel. Lia, ou Leia, porém tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa de semblante, formosa à vista. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que te dê a ti do que dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu a Jacó 7 anos por Raquel. E esses lhes pareceram poucos aos dias, pelo muito que amava. Labão engana Jacó. Olha aí, a colheita obrigatória, né? E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque os meus dias se cumpriram, para que eu me case com ela. Então passaram 7 anos, ele foi até o seu sogro, que também era seu tio, para que ele pudesse casar com Raquel. Então reuniu Labão todos os homens daquele lugar, fez um banquete, e aconteceu que à noite tomou Lia, ou Leia, a filha, e entregou a Jacó, que se deitou com ela. Labão deu a sua serva Zilpa a Leia, e a sua filha por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Leia, pelo que disse a Labão: por que fizesse isso? Não tenho servido por Raquel? Por que me enganaste? E disse Labão: não se faz assim entre nós, na nossa terra, que a menor case-se primeiro do que a primogênita, ou seja, do que a mais velha. Cumpre a semana desta, então daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos e servireis. Então outro ponto aqui, ó. Ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então, pela mulher que ele amou, pela mulher que ele amava, ele teve que trabalhar 14 anos. Mas ele não esperou mais 7 anos para poder se casar com Raquel. Passou 7 dias, uma semana. Ó. E aí agora, ó, passado, ó, cumpre essa semana, então daremos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que servirem. Então, às vezes a pessoa fala que ele teve que esperar 14 anos para casar com Raquel. Não, ele esperou 7 anos e uma semana. E aí ele casa com ela e trabalha mais 7 anos para pagar por ela devidamente o dote ao pai. O casamento de Raquel. E Jacó fez assim, ó, e cumpriu a semana, só passou uma semana, então deu por mulher a Raquel sua filha. Labão deu a sua serva Bila por serva a Raquel sua filha. Entrou também a Raquel e amou, e também Raquel, mas do que Leia, ou Lia, né, dependendo da versão da tua Bíblia. E serviu com ela ainda outros 7 anos, ó, como eu falei. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Lembra que eu falei? Sara estéril, Rebeca estéril, e agora quem ele amava? Raquel estéril. Olha que mistério grande, né, nisso, né? Os filhos de Jacó. E concebeu Leia, ou Lia, e deu à luz a um filho, e chamou Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, porquanto o Senhor ouviu e era desprezada. E deu também a esse e chamou Simeão. Então, primeiro filho, Ruben. Segundo filho, Simeão. Aconteceu outra vez que deu à luz, dizendo: agora, esta vez unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos tenho dado. Por isso chamou Levi. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: essa vez eu louvarei o Senhor. Por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Então perceba, ela recebe o primeiro filho, Ruben, presta atenção. Depois o segundo filho, Simeão. O terceiro, Levi. E o quarto, Judá. Mesmo assim, o coração, o sentimento de Jacó era por Raquel e não por Leia ou Lia. Capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: eu estou no lugar de Deus? Deus que te impediu de dar fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva Bila. Entra nela, para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Assim Deus deu-lhe Bila, tua serva, por mulher, e Jacó entrou nela, ou seja, teve relações. E Bila deu a Jacó um filho. Então disse a Raquel: julgou o meu Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, e o chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas de Deus tenho lutado com a minha irmã, também venci, e chamou Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de ter filhos, também tomou Zilpa, que era serva de Jacó por mulher, e Zilpa, serva de Leia, filho de Jacó. Então disse Leia: vem uma multidão, e chamou Agade.
outro filho, e depois Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então Léia, por alegria, porque as filhas me deram por bem-aventurada, chamou Azer. E foi Rúben nos dias da ceifa da trigo, e achou mandrágoras do campo, e trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse a Raquel: Ora, dá-me dessas mandrágoras para o teu filho. E ela disse: Já é pouco que haja tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do teu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo essa noite pela madrugada do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde no campo, saiu-lhe ao encontro de Léia, e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se nela aquela noite. E ouviu Deus a Léia e concebeu, e deu à luz a um filho. Então disse Léia: Deus tem me dado do meu galardão, pois o tenho dado à minha serva e ao meu marido, e chamou Isacar. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó o sexto filho. E disse Léia: Deus me dá uma boa dádiva, dessa vez morará o meu marido comigo, porque tenho dado 6 filhos, e chamou Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu-a, e tornou fértil. E a tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Então perceba que houve vários filhos e filhas, tanto com Léia e com a sua serva, e com a serva de Raquel. E agora, por último, Raquel concebeu e nasceu José. O acordo com Labão. Aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir de volta para o lugar da minha terra. Dai-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais tenho servido, e eis que tu sabes o serviço que tenho feito. Então disse Labão: Se agora tenho achado a graça aos seus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Disse mais: Determina-me o teu salário, e eu te darei. Então disse: Tu sabes que tenho servido como cresceu o teu gado comigo, porque um pouco que tinha antes de mim, e tem aumentado em grande número. O Senhor tem abençoado o teu trabalho. Agora, pois, hei de trabalhar também por minha casa. E disse: O que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se fizeres isto, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando entre todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, os malhados, os salpicados e as cabras. Isso será o meu salário. Assim testificará por mim e as minhas justiça. E no dia de amanhã, quando vires o meu salário e estiveres diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, negro entre os cordeiros, será tido por furtado. Então disse Labão: Está bem, seja conforme a tua palavra. E separou aqueles mesmos dias os bodes listrados, os malhados, todas as cabras salpicadas, as malhadas, e todas que haviam brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-lhe nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias, a caminho entre si e Jacó, Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então Jacó tomou varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheira, e destacou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas haviam. E pôs estas varas que tinham descansado em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber água, para que concebesse quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas e das ovelhas, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e viu que o rebanho dos listrados e virou para o rebanho, para os listrados e para todo o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separando o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez concebiam ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Cresceu o homem de grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Então você vê que ele fazia essa estratégia de colocar a vara ali arriscada, e quando elas iam beber água, para que concebesse ali naquela, e ali gerava, e o rebanho dele foi prosperando, e quando ele olhava que a rebanho era fraquinha, que a ovelha era fraquinha, ele não colocava, e aí gerava e nascia conforme o combinado, e ficava para Labão. E ele foi se fortificando, Deus foi prosperando, Deus foi abençoando, e essa foi a leitura de hoje. Você vê que Jacó ele era uma pessoa realmente assim articulada, era uma pessoa que realmente ele tinha uma desenvoltura muito grande, e também tinha intimidade com o Senhor, para que realizasse essas coisas. Seja como for, essa foi a leitura de hoje.
Concluímos a leitura, capítulo 27, 28, 29 e 30. Amanhã, se Deus permitir, nós damos sequência na leitura. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Segue firme na leitura, não desanima, persevera, porque grandes coisas estão por vir. Paz do Senhor.